Olá pessoal, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do curso de AutoCAD 2012 2D em português. E nessa aula nós vamos aprender a como desenhar com precisão. Nós vamos estudar as coordenadas absolutas, coordenadas relativas e coordenadas relativas polares e também vamos ver quais são as funções da linha de status que nos ajudarão a desenhar com maior precisão no AutoCAD. Espero que vocês gostem. Vamos à aula então. Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre as coordenadas e como trabalhar com elas aqui dentro do AutoCAD 2012 e nas versões anteriores também do AutoCAD. O sistema, a forma de trabalho com as coordenadas é o mesmo em todas as versões. Aqui embaixo, logo abaixo da linha de comandos, nós temos o contador de coordenadas. À medida que você caminha com o cursor pela tela do AutoCAD, você pode notar que esses números eles mudam. O primeiro número é o x, corresponde à coordenada x, ou eixo x. O segundo número é o y e o terceiro número é o z. Como nós estamos trabalhando com 2D, o nosso curso é de AutoCAD 2D, nós não temos valor para a coordenada z. Tá? Ela sempre vai permanecer em 0. Então nós vamos trabalhar apenas com a coordenada x e a coordenada y. Se você observar aqui, a coordenada x, a coordenada y e a z também, elas estão com 4 casas decimais. Se nós quisermos mudar o número de casa decimal, você pode vir aqui no menu de aplicação, vem aqui em utilitários de desenho e você vem nessa opção unidades. Então, chamando a opção unidades, aqui em precisão, você vai escolher 2 casas decimais. Isso aqui, essa escala de inserção, está escrito aqui unidades para redimensionar conteúdo inserido, ela tem a ver com os objetos que você vai inserir no seu desenho, sendo blocos, tem a ver também com a questão de luzes lá no 3D, tá? E outras opções que a gente vai aprender aí durante o curso. Então, sempre é bom, antes de começar a desenhar, ou mesmo durante o desenho, né, enquanto você está fazendo o desenho, você colocar a unidade de medida aqui sendo a mesma unidade de medida do seu desenho. Então, se você estiver desenhando em metros, você vem aqui e coloca metros. Se estiver desenhando em centímetros, vem aqui e coloca centímetros, para não ter problema depois. Como no nosso caso aqui, eu vou trabalhar com qualquer unidade, tá? Por enquanto, não estou trabalhando em nenhuma unidade, porque não vou fazer um desenho hoje, eu vou deixar em milímetros mesmo. Isso aqui tem a ver com iluminação, já é 3D, tá? Para especificar a intensidade da iluminação. Bom, eu acredito que é só isso então. O comprimento aqui, o tipo, nós trabalhamos com decimal, porque arquitetura científica, engenharia e fracionária, aqui no Brasil nós não trabalhamos com esse tipo de comprimento aqui. Então nós vamos trabalhar com o decimal. Tá? Precisão 2 casas decimais. Aqui vou deixar milímetro por enquanto. Quando a gente começar a desenhar, a gente até poderia mudar isso aqui. A iluminação internacional. E aqui é o ângulo. Nós vamos trabalhar com ângulos de graus decimais. Tá? E aqui a precisão vai ser números inteiros. E aqui sentido horário, se eu quiser calcular o ângulo em sentido horário. No AutoCAD, quando a gente aprende, em qualquer curso de AutoCAD que você participar, eles vão ensinar, os professores vão ensinar a trabalhar com um ângulo em sentido anti-horário. Mas caso você queira alterar aí no seu computador, basta clicar aqui sentido horário. Eu também vou ensinar em sentido anti-horário. Vou dar OK, e se você observar aqui agora na linha abaixo da linha de comandos, no contador de coordenadas, nós temos aqui os números já com 2 casas decimais. Aqui na tela do AutoCAD, então, eu tenho aqui o eixo X, você pode ver que está representado aqui, então aqui eu tenho o X, e aqui na vertical eu teria o Y.
Esse ponto aqui onde está o cursor é o ponto zero, ou seja, 0 para x e 0 para y. Eu deixei essa grade aqui, que são essas linhas, porque a distância de uma linha até a outra tem 10 unidades. Então, esse é o ponto zero, aqui seria 10, 20, 30, 40, 50, 60 e por aí vai, ele é infinito. Quando ele volta aqui no zero, para o outro lado, para o lado esquerdo, em x, está em cima desse eixo x, aí ele já começa a ser negativo. Então, aqui eu tenho menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50 e por aí vai também. Ele ele é infinito para esse lado também. Então, você pode começar um desenho em qualquer parte da tela, não necessariamente próximo ao eixo zero. Tá? Ele pode começar em qualquer lugar dessa tela. Para cima também, no eixo y, à medida que ele sobe, ele vai com valores positivos, depois do zero, claro. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50... Chegou no zero aqui, voltando aqui no zero, para baixo eu tenho menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, também é infinito para esse lado. Para facilitar o entendimento, então, eu fiz o seguinte. Eu coloquei alguns pontos aqui, deixa eu chamar um comando aqui, layoff. Você vai aprender, layon, você vai aprender esse comando no momento certo. Aqui, ó, eu coloquei alguns pontos para eu desligar a grade. Então, aqui nós temos o ponto zero. Tá? Está vendo aqui? Nós temos o ponto zero, aqui onde está o cursor. Aqui, ó. Tá? Esse é o ponto zero. Então, aqui, 10, 20, 30, menos 10, menos 20, menos 30. Depois, aqui para cima, a mesma coisa. Para baixo, a mesma coisa. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou desligar a grade agora e deixar apenas os pontos. Pronto. Então, aqui eu já tenho a representação das coordenadas, este vai ser o ponto zero. Quando nós trabalhamos com AutoCAD, qualquer comando de desenho, ele vai te pedir pontos. Quando você clica na tela, por exemplo, deixa eu chamar o comando linha. Comando linha, L, Enter. Olha só aqui na linha de comandos, ele está dizendo o seguinte, especificar o primeiro ponto. Quando o AutoCAD te pede para especificar um ponto, você pode clicar na tela, é uma opção, mas na verdade você está aceitando uma coordenada, que é essa coordenada que aparece aqui. Então, quando você clica, ele aceita a posição do cursor como uma coordenada, que é aquele número que aparece na linha de comandos. Ou se não, você pode digitar essa coordenada. Então, eu já chamei o comando linha. Ele está pedindo para especificar o primeiro ponto e eu quero que essa linha comece aqui, nesse ponto 0. 0 para x e 0 para y. Então, o que eu vou fazer aqui? Digitar 0,0. Quero lembrar o seguinte, a vírgula vai separar x de y. O ponto separa as casas decimais. Tá? Lembre-se sempre disso. A vírgula... Quando você coloca uma vírgula depois de um número, significa que o segundo número é o y e o primeiro número é o x. Quando você coloca um ponto, aí sim você tem casas decimais. Então, 0,0, Enter. Olha só, já começou a fazer a linha aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Eu só vou mudar, deixa eu sair do comando. Eu vou mudar a espessura dessa linha. Então, ali na linha de comando já está 0,0, dou Enter. Pronto, ele já começa a fazer a linha. Tá? Se você observar aqui, ó, ele está fazendo uma linha lá do ponto 0, 0, né, 0 para x e 0 para y, até onde está o cursor. Aí, lá na linha de comandos, ele está me pedindo para especificar o próximo ponto. Eu quero que esse próximo ponto venha até aqui, onde está o cursor. Qual é o valor que eu tenho para x em cima do eixo x? Então, se aqui é 0, aqui onde está o cursor é 10. Aqui é 20, aqui é 30 e aqui é 40. Eu quero até aqui, 40. Então, quanto que ele vai ter para x? 40 unidades. Então, vou digitar o próximo ponto, 40, vírgula. E agora, eu quero especificar o y. Olha só, o y aqui nesse ponto é 0. Aqui é 10, aqui é 20. Aqui embaixo é menos 10.
Aqui é 0. Então, nesse ponto aqui, quanto eu tenho para y? 0. Então, 40,0, já digitei e dou Enter. Olha só o que ele faz uma linha daquele primeiro ponto, 0,0, até esse segundo ponto, que é o 40,0. Agora eu quero vir para esse ponto aqui, onde está o cursor. Aqui. Então, nesse caso, deixa eu descer esse desenho um pouco. Olha só. Quanto eu tenho para x aqui? Vamos contar? Aqui eu tenho 0, onde está o cursor. Aqui eu tenho 10, 20, 30, 40. Então, aqui seria 40 em x. Quanto eu tenho em y? Vamos ver, é aqui, ó. Então, eu tenho 10, 20, 30, 40. Entenderam? 40 em x, que é esse ponto aqui, e 40 em y, que é esse ponto aqui. Aqui, né? 10, 20, 30, 40. Na verdade, acho que era o 30, né? Que estava antes. Então, 30. Vamos colocar esse ponto aqui. Então, aqui eu tenho 30. Tá? Antes eu falei 40, 40 seria o de cima, tá? 30. Então, o que eu vou digitar? O primeiro número sempre é o x. 40, vírgula, e agora é o y. 30. E dou Enter. Pronto, ele já fez uma linha pegando o ponto 40,30. O 40 é o x e o 30 seria o y. Agora eu quero vir para esse ponto aqui. Aqui. Quanto eu tenho em x? Olha só, aqui é o ponto 0, aqui é menos 10 e esse lado de cá é o 10. Aqui é o 0. Quanto eu tenho em x aqui? 0. Quanto eu tenho em y? 10, 20, 30. Então, o x vai ser 0, vírgula, e o y vai ser 30. Pronto. E agora, lá na linha de comandos, o AutoCAD continua me pedindo ao próximo ponto. Eu quero voltar para esse ponto aqui. Então, para voltar para esse ponto, que seria o ponto 0,0, eu digito 0,0, Enter, pronto. Já fez ali, só que ele continua me pedindo pontos. Para eu terminar esse comando, o que eu faço então? Eu dou Enter ou ESC, pronto, saí do comando e tenho o meu desenho pronto. Essa linha aqui está um pouco mais grossa, porque eu estou trabalhando com ela de 0,7 milímetros, tá? Só para você enxergar bem. Quando você estiver desenhando aí no seu computador, provavelmente ela vai sair como linha fina. Tá? Durante o curso, no decorrer do curso, nós vamos aprender a configurar também espessura de linha. Entenderam essa questão, então, da coordenada absoluta? Vamos fazer um outro desenho aqui? Deixa eu deletar isso aqui, então. Deixa eu só clicar nelas aqui e deletar. Pronto. Agora eu quero fazer um outro desenho. Seguinte, começando desse ponto aqui, vou até selecionar ele aqui. Esse ponto, qual seria a coordenada dele? Vamos observar aqui, ó. Aqui é o 0, menos 10, menos 20, menos 30. Entenderam? Ó, menos 0 aqui, menos 10, menos 20, menos 30. Então, eu vou chamar o comando linha, L, Enter. Ele está pedindo o primeiro ponto. Quanto que vai ser o x? Menos 30, vírgula. Agora, esse ponto aqui. Quanto eu tenho em y? Eu tenho 0 e menos 10. Então, ele está na linha do menos 10. Essa linha toda vai ser o menos 20. Essa linha toda vai ser o menos 30. Essa linha toda vai ser o menos 40. Então, esse aqui, ele está na linha do menos 10. É esse aqui. Então, eu vou digitar agora menos 10. Eu já tinha digitado menos 30, menos 10. Olha só, ele já começou a fazer a linha. Aqui, ó. Agora, eu quero que essa linha venha até esse último ponto aqui. Qual seria a linha, se podemos dizer assim, qual seria a linha do x? Sempre o x primeiro. Deixa eu ligar a grade aqui. Aqui, ó. Essa é a linha em x. Essa é a linha do 0. Essa é a linha do 10, 20, 30,
40 e essa última 50, que é esse ponto aqui. Então, é valor positivo, porque ele está depois da linha do zero aqui para a direita, que é essa linha aqui. Então, eu vou colocar, ele está pedindo o próximo ponto, digito 50, e agora, qual seria a linha do y? A linha do y sempre é na horizontal. Então, eu tenho aqui essa linha que é o zero e essa de baixo que é o menos 10. Então, 50, menos 10. Olha só, já fez uma linha aqui. Agora eu quero que ele venha até esse ponto aqui, ó, esse último aqui em cima. Em x, qual seria esse valor aqui? Então, ó, aqui está o ponto zero. Então, essa é a linha do zero. 0, 20, 30, 40, 50. É isso mesmo? 0, 10, 20, 30, 40, 50. Eu tinha contado errado ali. Então, essa é a linha do 50. Em x, eu tenho 50 unidades. E em y, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40. Então, em y, eu tenho 40. Então, vou digitar 50,40 e dou Enter. Pronto. Já fez uma linha. Como eu chamei o comando linha, ele me pede um ponto. E aí o AutoCAD vai fazer uma linha daquele primeiro ponto até o próximo ponto. Agora, eu quero fazer o seguinte. Ele não vai vir em linha reta mais. Eu quero que o próximo ponto seja aqui no 0,0. Aqui. Então, basta digitar 0,0. Enter. Pronto. E agora o próximo ponto vai ser aqui, onde está o cursor. Então, quanto eu tenho em x aqui? Se aqui é o 0, aqui é menos 10, menos 20, menos 30. Então, vou digitar menos 30, vírgula. Quanto eu tenho em y? Essa é a linha do zero. Então, o y vai ser 0. Enter. Pronto. E agora, eu quero terminar aqui embaixo. Nesse caso, aqui eu tenho, se você entendeu bem o que eu expliquei até agora, esse ponto aqui vai ser o menos 30, menos 10, não é isso? Vamos lá, menos 30, vírgula, menos 10, Enter, pronto, e dou Enter de novo para terminar o comando, e aqui eu tenho o meu desenho. Isso é coordenada absoluta. Para você digitar esses números do jeito que eu fiz aqui, é importante observar que essa opção aqui embaixo, na linha de status, esteja desligada, que é o DIN. Tá? O DIN tem que estar desligado para você trabalhar com coordenada absoluta. Por exemplo, se eu quisesse fazer esse desenho aqui, eu vou fazer um desenho rapidinho aqui, depois eu vou explicar como eu fiz esse desenho. Olha só, comando linha, eu quero começar nesse ponto aqui, então aqui vai ser menos 10, menos 20, menos 30, vai ser menos 30, vírgula, menos 30. Opa, não foi, eu coloquei, em vez de vírgula, eu coloquei um menos ali. Então, menos 30, vírgula, menos 30. Pronto, já começou. Então, eu quero... Deixa eu só fazer um desenho rapidinho aqui. Aqui vai ser 10. 10. Depois eu explico como se faz isso aqui, tá? Opa. Pronto, aqui eu tenho um desenho. Então eu quero te explicar o seguinte. Esse é o ponto zero. Aqui está o ponto zero, onde está o cursor. Então, se nós quisermos fazer esse desenho aqui, por exemplo, nós temos que ver cada ponto aqui, onde ele está, e digitar a coordenada. Então, vamos lá. Vou chamar aqui o comando linha. Olha só, o comando linha, por isso eu vou fazer uma linha azul por cima, tá? Vou fazer uma linha azul por cima. Eu estou mudando a cor por aqui, pessoal, mas vocês têm que entender quando mudar por aqui. O correto seria mudar pelas camadas, e não por aqui. Mas para o exercício que eu estou fazendo, ele vai funcionar perfeitamente aqui. Bom, então vamos lá. Comando linha, L, Enter. Ele está me pedindo o primeiro ponto.
O primeiro ponto eu vou começar aqui mesmo, no 0,0. Então eu digito 0,0, Enter. Ele já começou a fazer a linha ali. O segundo ponto, eu posso vir para esse lado aqui, na direção do cursor, ou para esse outro lado aqui, desde que os pontos estejam em ordem. Vamos vir aqui na horizontal primeiro. Esse ponto aqui onde está o cursor. Olha só, esse ponto onde está o cursor. Quanto que ele vai... qual seria o valor ou o número da coordenada ali em x primeiro? Se esse é o 0, quando ele vem ao contrário, seria menos 10. Cada ponto está a uma distância de 10 unidades. Então, eu tenho menos 10, vírgula, e em y, para cima ou para baixo? Se aqui é a linha do 0 em y, aqui vai ser 0. Então, eu tenho menos 10,0, Enter. Viram que ele fez uma linha ali azul? Agora, para baixo, o próximo ponto é esse. Quanto que ele tem, no caso, em x? Essa linha aqui é a do x, ó. Então, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho menos 10. Então, o x vai ser menos 10, vírgula. Quanto que eu tenho em y? Essa é a linha do y, que é o 0, e essa é o menos 10. Então, aqui vai ser menos 10, vírgula, menos 10, Enter. Pronto. Já fez mais uma linha. Agora, esse ponto aqui. Quanto eu tenho em x? Se aqui era menos 10, aqui vai ser menos 20. Então, menos 20, vírgula. E o y, que é uma linha só para baixo do 0, vai ser menos 10, Enter. Pronto. Agora, para cima. Quanto eu tenho em x? X eu tenho menos 20, vírgula. E quanto eu tenho em y? 0, Enter. Depois, aqui. Quanto eu tenho em x? Aqui é menos 10, aqui é menos 20 e aqui é menos 30. Então, em x eu tenho menos 30, vírgula. Em y, como ele está na linha do 0, vai ser 0. Pronto. Aqui ele vai descer 30 unidades. Tá? Cada ponto desse está a 10 unidades. Então, em x, primeiro, aqui é 0, menos 10, menos 20, menos 30. Então, o x vai ser menos 30, vírgula. Quanto eu tenho em y? Olha só, 0, menos 10, menos 20, menos 30. Então, menos 30, vírgula, menos 30. Pronto. E agora, eu tenho esse ponto aqui. Quanto eu tenho em x? Olha só, aqui é o 0, menos 10, menos 20. Então, o x é menos 20, vírgula. Quanto eu tenho em y? Seria menos 30, que seria a mesma posição em y desse outro ponto anterior. Então, menos 30. Pronto. Agora aqui vai ser menos 10, menos 20, vírgula, menos, deixa eu ver aqui, menos 20 também. Então, tanto o x quanto o y vai ser menos 20, vírgula, menos 20. Agora, esse outro ponto aqui. Então, esse outro ponto eu tenho em x menos 10. Tá vendo? Essa é a linha do 0. E essa é a menos 10. Então, aqui vai ser menos 10, vírgula. Quanto eu tenho em y? Aqui eu tenho 0, menos 10, menos 20. Então, em y eu tenho menos 20. E agora aqui embaixo, quanto eu tenho em x? Menos 10. Quanto eu tenho em y? Então, vírgula, menos 30. Agora aqui, quanto eu tenho em x? 0, porque essa é a linha do 0. Então, 0, vírgula. Quanto eu tenho em y? Menos 30. Tá aí? E agora eu termino no ponto 0,0. Pronto. E dou Enter de novo para terminar o comando. Então, vocês viram que, usando as coordenadas, nós podemos fazer desenhos bem interessantes. Só que essa não é a forma mais fácil de trabalhar com AutoCAD, mas você tem que entender isso. Porque quando você clica na tela, por exemplo, dá certo de fazer linhas? Porque, na verdade, ele está aceitando a coordenada. É só olhar nesse contador de coordenada aqui a posição do cursor. Tá? Então, quando eu aproximo aqui, por exemplo, observa lá embaixo que ele está bem próximo do ponto 0. Tá? É muito difícil você conseguir encontrar um ponto exato, tá? Assim, a olho, no olhômetro, né? Como se diz. Mas ele está bem próximo do 0 ali. Existe uma outra forma de fazer isso aqui, usando as coordenadas relativas.
Quando nós trabalhamos com coordenadas absolutas, que foi o que nós acabamos de ver, as coordenadas absolutas, elas, aqui eu tenho um plano cartesiano, como se fosse um mapa, e esse ponto, todos esses pontos aqui, eles têm um lugar fixo nesse plano, nesse desenho. Isso aqui é como se fosse uma folha de papel, eu posso mover para lá, para cá, mas o ponto sempre fica no mesmo lugar. Então, a coordenada absoluta, assim, explicando de forma bem simples para você entender, ou seja, aquele ponto ele está fixo em um determinado lugar. E aí você tem que dizer para o AutoCAD, clicando ou digitando, em que ponto ou qual ponto você quer para que o AutoCAD faça a linha. No nosso caso, nós pedimos o comando linha. Mas vamos ver a outra forma mais fácil. E essa outra forma que nós vamos aprender são as coordenadas relativas. As coordenadas relativas já não se referem mais ao que ponto está na minha tela, e sim em relação ao ponto anterior. Sempre em relação ao ponto anterior. Por exemplo, eu vou começar a fazer esse mesmo desenho desse ponto aqui onde está o cursor, aqui embaixo. Então, olha só, esse ponto em coordenada absoluta é o menos, deixa eu ver aqui, menos 10, menos 20, menos 30, menos 30, não é isso? Porque para eu trabalhar com o ponto anterior, eu preciso, o primeiro ponto eu preciso marcar, que é uma coordenada absoluta. Ou clicando na tela, ou digitando a coordenada. Só a partir daí eu vou trabalhar em relação ao último ponto, que são as coordenadas relativas. Então vamos lá, eu vou mudar a cor aqui novamente, deixa eu colocar o verde. Não sei se o verde fica bom aí no vídeo. Vamos lá, vou chamar o comando linha, L, Enter. O AutoCAD já está me pedindo o primeiro ponto, então eu vou digitar menos 30, menos 30. Olha só, ele já começou a fazer o ponto aqui. Agora eu vou fazer essa linha aqui embaixo. Tá? Eu quero esse ponto aqui. Como eu estou trabalhando com coordenada relativa, para indicar para o AutoCAD que eu estou trabalhando com coordenada relativa, eu vou usar o arroba antes dos números. Então, só apertar o Shift, no meu teclado aqui é o número 2, o arroba está em cima do número 2. Olha aqui na linha de comandos, está aparecendo o arroba. E eu vou dizer o seguinte, em X, quanto, no caso, esse ponto que eu quero, ele vai andar em relação ao último ponto. Olha só, eu tenho esse ponto e quero vir para esse outro ponto aqui. Quanto que ele vai andar em X? Ele vai andar 10 unidades em X. Tá? Que seria, olha só, dessa linha até essa linha aqui, ele vai andar 10 unidades. Então, a medida em X, quando ele vai para a direita, são valores positivos. Então, 10, vírgula. Quanto que ele vai andar em Y? Seria para cima ou para baixo em relação a esse ponto aqui? Ele não vai andar nada, olha só. Esse ponto aqui para esse outro anterior, ele está no mesmo alinhamento em Y. Ele não subiu nem desceu. Então, ele vai andar 0 unidades em Y. Então, vou digitar arroba 10,0. Porque o arroba indica que eu estou fazendo uma contagem em relação ao último ponto. Ele andou 10 unidades em X e 0 unidades em Y. Dou Enter. Olha só, ele já fez aqui a linha. Essa cor acho que não ficou boa. Vou colocar o vermelho aqui. Tá? Vou deixar só aquela linha ali verde e a próxima já vai sair vermelha. Bom, agora eu quero esse ponto em relação ao anterior, que foi esse último aqui. Aí agora eu já esqueço esse primeiro. Isso aqui, quanto ele andou em X? Então, o X estava aqui e permaneceu aqui. Se ele viesse para cá, seria mais 10. Se ele viesse para o outro lado, seria menos 10. Mas ele continua no mesmo alinhamento em X. Então, quanto ele andou em X? 0. Para indicar que eu estou trabalhando em relação ao último ponto, que é a coordenada relativa, arroba, ele andou 0 em X, vírgula. Quanto ele andou em Y? Aqui, em relação a esse ponto. Ele subiu 10 unidades, então ele andou 10 unidades em Y. E dou Enter, pronto.
Ali já fez a outra linha. Agora, esse ponto aqui. Em relação àquele ponto anterior, quanto ele andou em x? Como ele está indo para a direita em x, o valor é positivo. Ele andou 10 unidades. Só que eu esqueci de colocar o arroba. Então, voltei, arroba 10, vírgula. Quanto ele andou em y? Olha só, no y aqui, ele está no mesmo alinhamento, então não andou nada em y, vírgula 0. E dou Enter. Aqui embaixo agora, quanto ele andou em x? Ele está no mesmo alinhamento, não está em x? Então ele andou 0 unidades. Arroba 0, vírgula. Quanto ele andou em y? Ele estava aqui em cima e voltou, foi para baixo 10 unidades. Quando ele desce em y, o valor é negativo. Então seria menos 10, Enter. Agora, esse ponto aqui, em relação ao anterior. Quanto ele andou em x? Quando o x vai para a direita, é valor positivo. Então, ele andou 10 unidades. Arroba 10, quanto, vírgula, né? Para indicar que depois vem o y. Quanto ele andou em y? Ele está no mesmo alinhamento em y aqui, ó. Continua nessa mesma linha do y aqui. Então, ele andou 0 unidades. Pronto. Agora, esse ponto aqui em cima é em relação ao anterior. Nesse caso, ele andou em x 0 unidades. Certo? Ele está nessa linha aqui, esse ponto está nessa linha e esse ponto está nessa mesma linha aqui, no mesmo alinhamento. Então, ele não andou nada. 0, opa, tem que colocar o arroba, arroba 0, vírgula. Quanto ele andou em y? Como ele está subindo em y, o valor é positivo. Então, eu tenho 10 em relação sempre a esse último ponto. 10, 20, 30. Então, ele andou 30 unidades em y. Aqui está. Agora aqui, quanto ele andou em x? Em relação a esse ponto aqui. Então, aqui ele andou menos 10. Então, arroba, menos 10, vírgula. Quanto ele andou em y? Andou 0. Porque ele continua no mesmo alinhamento em y. 0, Enter. Agora aqui embaixo. Quanto ele andou em x? Ele está no mesmo alinhamento em x. Então, arroba 0, vírgula. Quanto ele andou em y? Ele desceu 10 unidades em y. Então, menos 10. Pronto. Quanto ele andou em x para esse ponto aqui? Para chegar nesse ponto? Ele andou 10 unidades ao contrário. Então, seria arroba menos 10, vírgula. Quanto ele andou em y? Para cima ou para baixo? Nada. Então, vai ficar 0, Enter. Agora aqui. Quanto ele andou em x? Ó, ele está no mesmo alinhamento de x, então ele não andou nada. Arroba 0, vírgula. Quanto ele andou em y? Ele subiu 10 unidades em y. Então, nesse caso, ele andou 10 unidades. Então, arroba 0,10. Pronto. Agora, quanto ele andou aqui em esse ponto em relação ao anterior? Quanto que ele andou em x? Ele voltou 10 unidades, o contrário, né, para a esquerda. Então, seria arroba menos 10, vírgula. Quanto ele andou em y? 0. Então, coloca aqui 0. Pronto. E agora, aqui embaixo. Quanto ele andou em y? Nada, ele está no mesmo alinhamento em y aqui. Então, arroba 0, vírgula. Quanto ele andou em x, né? Eu acho que eu falei y antes. Quanto ele andou em x? Em x ele não andou nada, está no mesmo alinhamento. Agora em y, sim. Ele andou menos 10, menos 20, menos 30, porque está ao contrário. Então, vou colocar menos 30, Enter. Pronto, e vou dar Enter aqui para terminar o meu comando. Tá? Só essa linha aqui que ficou verde. Deixa eu mudar essa linha para vermelho aqui. Opa, não selecionei. Aqui, vermelho. Pronto. Então, está aí o meu desenho. Entenderam a questão da coordenada relativa? Então, você vai digitar arroba, quanto que ele vai andar em y e quanto que ele vai andar em x. Só que o x vem primeiro. Então, quanto ele vai andar em x primeiro, depois do arroba, e quanto que ele vai andar em y depois. Tá? X, y. Só que ficar colocando arroba toda hora demora um pouco.
Até porque não é uma tecla muito usada, assim, que você usa com muita frequência. Você tem que apertar o Shift e achar o arroba, às vezes demora. Então, para isso, nós temos a opção de aqui, ó, entrada dinâmica, que é o DIN. Para você habilitar na linha de comandos, aqui na linha de status, basta clicar em cima dele, ele vai ficar com essa cor meio azulada. Ou se não, você aperta o F12, que são as funções do seu teclado. F12, aí você habilita e desabilita o Dynamic. Tá? Então, o F12. Quando você coloca o F12, ou quando você liga o F12, que é o DIN, a entrada dinâmica, você não precisa colocar arroba. Basta você digitar os números, o AutoCAD já vai entender que você está trabalhando com coordenada relativa. Mas lembrando que o primeiro ponto sempre é absoluto. Por quê? A coordenada relativa é em relação a um ponto anterior. Quando você vai colocar o primeiro ponto, não tem um ponto anterior. Então, ele vai servir como uma coordenada absoluta, que você pode clicar em qualquer lugar da tela. Por exemplo, olha só o que eu vou fazer. Então, o DIN já está ligado, que é o F12 aí no seu teclado. Vou chamar o comando linha, L Enter. Como ele está pedindo o primeiro ponto, eu não vou escolher, eu vou começar por esse ponto, mas não aqui exatamente. Eu vou clicar em qualquer lugar da tela. E agora, como o DIN está ligado, eu não preciso colocar o arroba antes, como eu falei agora há pouco. Então, nesse caso, esse primeiro ponto até esse segundo ponto, quanto que ele andou em x? Ele andou 10 em x, 0 em y. Então, 10,0, sem precisar colocar o arroba. Agora, para cima, quanto ele andou em x? 0, o y, como está para cima, 10. Agora, para o lado, deixa eu chegar o desenho para cá um pouco. Olha só, para esse lado aqui, quanto ele andou em x? 10 em y, 0. Estão vendo? Eu não preciso colocar o arroba agora. É a mesma coisa da coordenada relativa, mas sem precisar colocar o arroba. Para baixo agora, ele vai andar em x 0, menos 10. Depois ele vai andar 10 unidades, 0. Depois ele vai andar 0,30. Depois aqui ele vem o contrário. Então em x vai ser menos 10, 0. Depois, em x vai ser 0, em y vai ser menos 10. Então, menos 10. E se você observar também, a informação agora, ela aparece do lado do cursor, porque nós ligamos o dynamic, a entrada dinâmica. Então, olha só, e também a informação que o AutoCAD pede, né? Não só o número, mas a informação que o AutoCAD pede. Especificar o próximo ponto. Quanto ele vai andar em x aqui? Vai ser menos 10, observe que o valor sai ali no lado do cursor também, vírgula, ele já pula a casa, e agora em y vai ser 0, Enter. Aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ele vai aceitar aquele valor que está do lado do cursor, 11,82, que é o tamanho dessa linha, a um ângulo ali, ó, de 89 graus. Tá? Só que eu não quero isso. Então, ele vai andar aqui em x, vai andar 0, em y vai andar 10. Depois aqui, ele vai andar em x, vai ser menos 10, 0. E depois em x, ele vai andar 0, menos 30, porque em y ele vem para baixo. E dou Enter de novo para terminar o comando. Entenderam que no caso de trabalhar com coordenada relativa, o trabalho se torna mais simples, mais fácil, tá? Pelo menos eu acho. Mas se você quiser trabalhar com coordenada absoluta, não tem problema. Só que imagina um projeto bem complexo e esse tanto de coordenada. É bem complicado trabalhar com as coordenadas, mas você tem que entender a questão das coordenadas. Então eu mostrei três formas na verdade. Coordenada absoluta, que foi a primeira. Coordenada relativa, que é em relação ao último ponto, colocando o arroba. Quando você liga o dynamic, que é a entrada dinâmica, tá? Eu falo dynamic porque no inglês, no AutoCAD inglês, é dynamic o nome dele. Então, quando você liga a entrada dinâmica, você não precisa colocar o arroba. Então, esse foi o terceiro caso. Mas nós temos ainda um outro caso. Vou deletar tudo isso aqui,
Tá? Vou deletar inclusive esses pontos aqui, todos eles. Pronto, deletei tudo. Vou inclusive desligar essa grade também. Tá? E para isso, na primeira aula eu falei um pouco sobre o orto. O orto é quando você quer colocar linhas retas, fazer linhas ortogonais, linhas retas. Então eu vou ligar o orto. Olha só, o dynamic está ligado, vou deixar ligado. Vou chamar o comando linha e ele pede para especificar o primeiro ponto. Vou clicar na tela em qualquer lugar. A coordenada é aquela que está do lado do cursor ali. Então, se eu clicar aqui, eu vou aceitar aquela coordenada, que é o mesmo número que aparece aqui no contador de coordenadas, aqui embaixo. Tá? Nesse caso, eu não preciso de um ponto específico, e a maioria dos desenhos que a gente faz é dessa forma. Tá? Você clica em qualquer lugar da tela e já começa a desenhar a partir daquele ponto. Então, especificar o primeiro ponto, cliquei na tela. O AutoCAD está me pedindo o próximo ponto. Como eu liguei a opção orto, que é o F8 aí no seu teclado, então quando eu jogo o cursor para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, ele sempre vai fazer linha reta. Então vou jogar o cursor nessa direção e digito quantas unidades eu quero essa linha que eu estou fazendo. Eu quero 10 unidades, então digito 10, Enter. Jogo o cursor para cima, tá? Eu tenho que ver o fim da linha e jogar o cursor. Eu tenho que ver a linha subindo aqui, ó. Jogo o cursor para cima, digito 10, Enter. Jogo o cursor para a direita, 10, Enter. Eu digito só o número de unidades que eu quero essa linha. Jogo para baixo e digito 10. Não precisa digitar menos 10 aqui, porque ele vai na direção do cursor. Jogo para a direita, 10, para cima, 30. Deixa eu descer o desenho. Para descer o desenho, basta apertar a bolinha do mouse, tá? Segurar a bolinha do mouse e puxar o desenho para baixo. Para diminuir o zoom é só rolar a bolinha do mouse. Então jogo nessa direção para a esquerda agora 10, para baixo 10, para a esquerda 10, para cima 10, para a esquerda 10 e para baixo 30. E vou dar Enter de novo para terminar o comando. Muito mais fácil, não é? Bem simples fazer dessa forma. E vai ser a forma mais usada aqui no nosso curso e também no seu dia a dia. Se eu quisesse fazer aqui um quadrado, então eu chamo o comando linha, L, Enter, cliquei na tela em qualquer lugar, esse quadrado, cada lado tem 30. Então jogo para a direita 30, poderia ser para a esquerda, não tem problema, mais 30 para cima, mais 30 para a esquerda e mais 30 para baixo, e dou Enter de novo para sair do comando. Entenderam? Então, nesse caso, trabalhar dessa forma, como eu já disse, repetindo, né, é muito mais fácil. Tá? Você vai jogando o cursor, para isso você usa essas opções aqui da linha de status, como o orto, por exemplo, para fazer linhas retas. Então ele facilita muito o seu trabalho. As coordenadas relativas polares é quando nós trabalhamos com um determinado ângulo. Então nós vamos trabalhar com esse polar. Na aula passada eu falei um pouco sobre o polar, só que agora nós vamos trabalhar com a coordenada sem utilizar esse polar aqui digitando o ângulo. Por exemplo, eu vou fazer aqui um polígono de 3 lados, que seria aqui, ó. Deixa eu fazer ele. Aqui eu tenho um triângulo. A soma do ângulo interno, dos ângulos internos, tem que dar 180 graus. Aqui, dessa linha até essa tem 60 graus, dessa linha até essa linha tem mais 60, e dessa linha até essa linha tem mais 60 graus. Tá? Eu estou falando isso aqui porque, quer dizer, é o que ele tem realmente. No caso, no seu projeto, você só tem que entender como usar os ângulos, porque às vezes você está desenhando um projeto para alguém e ele já manda, você precisa colocar as linhas inclinadas, ele já manda a quantos graus está aquela linha. Como calcular os ângulos aqui no AutoCAD? Em todos os vértices, eu vou fazer aqui uma linha azul. Em todos os vértices, você vai fazer uma linha. Em todos os vértices, você vai fazer uma linha em direção aqui, ó, à direita.
Aqui, pronto, fiz algumas linhas aqui. Essas linhas são imaginárias, tá? Aqui eu fiz para você entender. As linhas são imaginárias. Para você calcular o ângulo, vai sair dessa linha que eu fiz aqui na cor azul até a linha que eu quero desenhar. Então, por exemplo, se eu fizer aqui um círculo, aqui eu tenho um círculo, tá? E nesse círculo aqui, eu vou passar uma linha aqui, ó, de um quadrante até o outro quadrante. Pronto. Uma volta completa tem 360 graus. Aqui eu tenho, deixa eu pegar pelo quadrante também. Daqui, dessa linha até aqui tem 90 graus. Dessa linha até esse lado aqui tem 180 graus, que é 90 desse lado mais 90 desse lado. Até aqui, ó, saindo dessa linha aqui até aqui, vai dar 270 graus. E a volta completa seria 270 mais 90, vai dar 360 graus. Seria a volta completa. Tá? Então, essa linha aqui, ela está muito mais do que essa aqui. Porque senão ela passaria aqui, assim, mais ou menos, onde está o cursor. Então, ela está a mais de 90 graus. Então, observa, vamos fazer uma conta simples aqui. Se dessa linha, indo em sentido anti-horário, isso você tem que lembrar sempre, no AutoCAD o ângulo é calculado em sentido anti-horário, e a posição 0 do ângulo é sempre na horizontal, tá? Sempre na horizontal. Então, se dessa linha até essa aqui embaixo, nós temos 180 graus, e se dessa linha aqui até essa aqui tem 60 graus, quanto eu teria daqui até aqui? 120 graus. Não é isso? Porque eu tenho 120 graus até aqui e depois mais 60 até aqui, que dá 180 graus. Então, como é feito esse cálculo no AutoCAD? Como é feita essa linha colocando o ângulo? Eu vou desligar o DIN, que é a entrada dinâmica, tá? Para a gente entender. Posso desligar aqui o Polar e o Snap também. Posso só esse espessura de linha que eu vou deixar ligado para mostrar essa linha grossa aqui. Vamos lá então. Eu quero que eu vou fazer um novo triângulo e essa linha tem 15 unidades. Essa aqui eu não sei que eu fiz de qualquer tamanho, mas eu quero uma de 15 unidades. Vou chamar o comando linha, Enter. Vou clicar em qualquer ponto da tela. Já cliquei. E agora eu quero dizer que essa linha tem 15 unidades e ela está num ângulo de 120 graus. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar arroba, como eu desliguei a entrada dinâmica, que é o F12, eu preciso colocar o arroba. Se a entrada dinâmica estiver ligada, você não precisa colocar o arroba, assim como a gente fez anteriormente. Então, arroba, a distância, o tamanho daquela linha, então arroba 15, sinal de menor no seu teclado, ele deve estar em cima da vírgula aí, tá? Dá uma olhada, é o sinal de menor, não é o menos, é o sinal de menor. E agora eu vou colocar o ângulo. Ou seja, para que esse sinal de menor? O sinal de menor apenas indica que o número que vem depois desse sinal de menor é um ângulo e não a coordenada y. Entenderam? A vírgula separa o x de y. O sinal de menor separa um número, que é uma distância, do ângulo. Então, vou colocar sinal de menor e o ângulo, que vai ser 120. Olha só, ele já fez uma linha de 15 unidades a 120 graus. E agora, essa linha aqui, que vai ser essa linha aqui, onde está o cursor, ela está num ângulo de 240 graus. Como eu sei disso? Por exemplo, eu vou terminar esse comando aqui e vou continuar essa linha aqui, ó. Deixa eu ligar o Snap, eu já falei na aula passada sobre ele. Bom, aqui. Dessa linha até esse lado de cá tem 180 graus. Tá? Eu fiz essa linha aqui só para você entender. Então, daqui até aqui tem 180 graus, sempre em sentido anti-horário. Na parte de baixo também tem mais 180 graus para dar 360. Se aqui dentro dessa linha até essa linha eu tenho 60, aqui eu tenho mais 60 e aqui eu tenho mais
60. Então, nesse caso, olha só, eu quero desenhar essa linha aqui agora, e ela, dessa linha na horizontal, está a 180 mais 60 até chegar nela, que vai dar 240 graus. Entenderam por que 240? Então, seria dessa linha aqui até chegar nela aqui. Tá? Então, vamos lá. Comando linha de novo. Como o snap está ligado, eu consigo encontrar o final dessa linha aqui. Ó. Aí eu vou colocar arroba 15 unidades, que é o tamanho daquela linha, sinal de menor, e o ângulo, que é 240, e dou Enter. Pronto. E agora eu preciso fazer essa linha na horizontal. Essa linha na horizontal é o seguinte. Como eu quero desenhar essa linha vermelha aqui embaixo, o ângulo vai partir dessa linha que eu tenho aqui azul, dar a volta completa até chegar nela, que daria 360 graus ou 0. Tá? Eu posso colocar 0 grau, que ele vai entender uma volta completa também. Então, vou chamar o comando linha de novo. Vou começar aqui. Ela tem 15 unidades. Opa, faltou o arroba. Vamos colocar o arroba. 15, sinal de menor, 360 ou 0. Vou colocar 0. 0, Enter. E vou dar Enter de novo para sair do comando. Aqui está o meu triângulo. Então, para trabalhar com ângulos, tá, você vai colocar distância, sinal de menor e o ângulo depois. Isso para trabalhar com ângulos, tá? Deixa eu deletar isso aqui. Vou deletar tudo isso aqui. Agora eu vou fazer isso aqui da seguinte forma. Vou ligar a entrada dinâmica, chamar o comando linha. Olha só, vou clicar na tela e não vou colocar arroba, vou colocar 15 menor que 120, depois 15 menor que 240 e 15 menor que 0. E dou Enter de novo para terminar. Está aqui, ó. Então, quando a entrada dinâmica, que é o F12, está ligado, você não precisa colocar o arroba antes. Então, acaba facilitando o seu trabalho. Outra opção, como eu já expliquei na aula passada, de fazer isso aqui, como todos os ângulos são múltiplos de 30, então eu faço o seguinte, ligo a opção polar, vou clicar com o direito e marco 30 graus aqui, já está marcado. Então, vou habilitar a opção polar, chamo o comando linha, olha só, coloco aqui, ó, a cada 30 graus, ele vai fazer um pontilhado aqui. Então, eu vou até os 120 graus, coloco 15 unidades, só digito 15 e Enter. Depois coloco a 240 graus, pode observar aqui do lado do cursor, está aparecendo ali, ó, 11,43, que é a distância desse ponto aqui até onde está o cursor. Agora é 12,4. Menor que o ângulo, ele já está a 240 graus. Então, eu digito só a unidade, 15. E agora eu coloco ele em linha reta aqui e digito 15 também. Seria outra opção de fazer isso aqui. Então, essa é a coordenada relativa polar, tá? Quando nós trabalhamos com ângulos. E com isso, então, a gente termina a aula de hoje, falando aqui de como desenhar com precisão através das coordenadas. E na aula passada eu já mencionei sobre as funções da linha de status. Nesse caso, hoje nós usamos o orto, usamos o polar, e o OSNAP eu já falei na aula passada também. Mas eu gostaria até de voltar um pouco aqui no OSNAP, já que a gente está falando de desenho com precisão, que seria o seguinte. OSNAP. Por exemplo, eu fiz aqui, vou chamar o comando linha, e vou fazer uma linha de 15 unidades, sinal de menor a 120 graus. Terminei aqui de fazer a linha e saí do comando. Se você observar aqui na linha de comandos, não tem nada escrito, então eu não estou no comando linha mais. Agora eu quero começar a fazer outra linha exatamente no final dessa linha aqui. Então eu vou chamar o comando linha, Enter. Com a opção OSNAP ligado, eu consigo pegar esse ponto aqui. Tá vendo ali que aparece extremidade? Tá? Porque se o OSNAP estiver desligado, como eu desliguei agora, eu não consigo encontrar aquele ponto. E às vezes, eu vou colocar aqui, ó, eu cliquei com o OSNAP desligado. 15 menor que 240.
E depois vou colocar aqui 15 menor que 0. Vamos ver se deu certo aqui. Olha só a diferença. Estão vendo? Então, no AutoCAD, a gente não trabalha com medidas aproximadas. Eu acho que eu já falei isso. A gente trabalha com medidas exatas. Então, é importante. Se lá deu erro, aqui também deu erro. Ó, ele não fechou. E aí você vai colocar uma achura ou alguma coisa assim, você não consegue colocar, porque tem espaços abertos aí que não pode ter. Então, o OSNAP, para habilitar o OSNAP, basta clicar em cima dele. Tá? Clicando em cima do OSNAP, ele já está habilitado. Só que se eu colocar o cursor aqui, por exemplo, eu não consigo pegar nem o início nem o fim dessa linha. Por quê? Eu preciso estar dentro de um comando. Se eu não estiver dentro de um comando, eu não consigo pegar os pontos. Mas não basta estar habilitado aqui. Se você clicar com o direito em cima dele e vem em configurações, a opção que você está procurando tem que estar marcada aqui. Tá? Então, aqui, ó, extremidade, meio, centro, ponto. Ele encontra um ponto, um quadrante, a interseção, extensão. Tá? Eu vou deixar marcado aqui somente a opção extremidade, meio e centro. E a perpendicular, vou desligar a perpendicular. Deixar só a extremidade, meio e centro, que são as opções que nós usamos com maior frequência. Outra opção também seria o seguinte. Por exemplo, eu vou fazer aqui um círculo, CI Enter. Pronto. Eu quero encontrar o quadrante aqui. Como eu não estou dentro de nenhum comando, eu não consigo encontrar o quadrante. Vou chamar o comando linha, L Enter. Eu venho aqui, eu não consigo encontrar o quadrante, mas ele me mostra o centro. Por que ele me mostra o centro? Porque dentro do OSNAP, a opção centro está marcado. Mas o quadrante eu não consigo. Até eu entrar aqui em OSNAP, em configurações, e vou lá e marco o quadrante, uma das opções seria o seguinte. Você aperta o Shift e o direito do mouse. Vem aqui e marca a opção quadrante. E vem aqui e pega o quadrante. Só que quando você faz isso, o quadrante não fica marcado. Se você quiser o próximo quadrante, por exemplo, você tem que fazer o mesmo processo. Então, Shift, aperta o Shift, mantém o Shift pressionado, direito do mouse, vem cá e marca quadrante e pega ele de cá. Se quiser fazer isso aqui embaixo, é a mesma coisa. Então, vem cá em quadrante e pega o quadrante aqui. Aqui também. Ou se não, outra opção seria clicar com o direito em cima do OSNAP, vem aqui e marca o quadrante. Quando você marca ela por aqui, é a mesma coisa que você estivesse entrando em configurações. Aí ele já fica marcado. Então, nós vamos, aqui está quadrante, cliquei, agora eu consigo. Aqui está o quadrante e eu consigo pegar os outros quadrantes novamente. Tá? Vou deletar isso aqui, você vai ver. Olha só, linha. Ó, já mostrou o quadrante. Mostrou o quadrante de novo. Tá vendo? Seria a outra opção. E tem ainda uma terceira opção, que seria o seguinte. Deixa eu deletar isso aqui. A outra opção seria você digitar as iniciais. Então, para isso, eu vou desmarcar a opção quadrante aqui. Quer dizer, eu vou desligar tudo. Vou até desligar a opção OSNAP, ou seja, ele não vai conseguir encontrar nenhum ponto. Chama a opção linha, ó, ele não consegue encontrar quadrante, fim de linha. Aí o que eu faço? Eu digito as iniciais. Eu quero o quadrante, Q, U, A, Quá. Enter. Olha só, já encontrou o quadrante. Só que ele encontra uma vez só. Eu quero o outro quadrante aqui agora. Eu digito Quá, Enter. Ó, já encontrou o quadrante aqui. Eu quero uma linha até o meio dessa linha aqui, ó. Ele não encontra, porque o OSNAP está desligado. Aí eu faço, então, digito MEI. Enter. Olha só. São as 3 primeiras letras, tá? Aqui, já encontrou o meio, já clico nela. Seria a outra opção que nós temos para encontrar esses pontos com precisão. Então, com esses pontos que nós, com essas funções da linha de status e trabalhando com as coordenadas, a gente consegue trabalhar com precisão no AutoCAD. Tá? E é isso que nós temos que aprender, trabalhar com precisão. Porque, como eu já disse durante a aula, no AutoCAD você não trabalha no olhômetro. Ou seja, eu acho que é aqui, eu acho que é ali. Você tem que trabalhar com medidas exatas, com pontos exatos. Para isso, você tem que utilizar todos os recursos que o AutoCAD te dá. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entra lá no nosso blog e posta a sua dúvida lá no fórum, que
que eu sempre estou passando por lá para responder todas as dúvidas que aparecem. Um abraço e até a próxima aula.